Sabe, no Brasil, a gente tem uma promessa muito forte escrita na lei, que saúde é um direito de todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, tem uma luta que é de todo dia, a de conseguir um remédio. E é exatamente nessa contradição que a gente vai mergulhar hoje. Uma história sobre o que está no papel versus o que acontece na vida real. Então, para começar, vamos direto na base de tudo isso. Porque, olha, para a gente entender o tamanho do desafio que é o acesso a medicamentos, primeiro a gente precisa entender o tamanho da promessa que foi feita a todos os brasileiros. E a promessa é essa aí, ó, tá gravada na nossa lei máxima. A Constituição de 88, ela foi de verdade revolucionária nesse ponto. Ela deixou bem claro, saúde não é uma mercadoria, sabe? Não é um privilégio para quem pode pagar. É um direito fundamental para todo mundo e é dever do Estado garantir. Em tese, né? A base perfeita para uma sociedade muito mais justa. Pois é, mas aí a teoria esbarra feio na vida real. E poucas vozes conseguem traduzir essa realidade de um jeito tão direto quanto a da Carolina Maria de Jesus. Olha só essa frase que ela escreveu décadas atrás. É impressionante como ela continua atual, né? É exatamente esse o abismo. De um lado, a lei, do outro, a falta de dinheiro para comprar um remédio. Essa voz da Carolina, na verdade, ecoa a de milhões de pessoas. Mas qual é o tamanho desse abismo hoje em dia? Bom, vamos sair um pouco da experiência individual para olhar os números do país todo. E o que eles mostram é bem preocupante. Olha aí, 7,5%, quase 8% da população. À primeira vista, pode até não parecer um número tão grande, né? Mas vamos colocar isso em perspectiva. A gente está falando de milhões de brasileiros. Milhões de tratamentos de pressão alta, diabetes, infecções, que simplesmente são interrompidos. São milhões de histórias por trás desse número. E o mais chocante, como a gente vai ver agora, é que esse problema não é dividido por igual. Os dados mostram o padrão claríssimo. Essa dificuldade de conseguir remédio, ela tem CEP, tem classe social. Ela bate com muito mais força na população de baixa renda, em quem vive nas regiões mais pobres do Brasil e, claro, em quem depende exclusivamente do sistema público. É, no fim das contas, a nossa desigualdade social mostrando sua face mais cruel, a que afeta a saúde. E é exatamente por isso que a palavra-chave aqui é democratização. Porque, veja bem, democratizar o acesso a remédios não é só ter mais farmácias abertas com as prateleiras cheias. Não é isso. É sobre equidade. É garantir que uma pessoa que mora, sei lá, na periferia de uma capital do Nordeste tenha exatamente a mesma chance de conseguir o remédio dela que alguém de uma área nobre do Sudeste. É sobre isso. Ok. Isso tudo nos leva àquela pergunta, né? A pergunta que vale ouro. Se o direito está lá, na Constituição, e a necessidade é óbvia, por que essa falha acontece? Onde é que estão as barreiras que impedem o remédio de chegar a quem precisa? Basicamente, a gente pode dividir as respostas em duas grandes frentes, que atuam juntas, infelizmente. De um lado, a gente tem a fragilidade do poder público, sabe? O SUS com pouco dinheiro, a logística que não funciona direito para levar o remédio lá na ponta, programas que começam e não terminam. E do outro lado, a gente tem a força, assim, esmagadora da nossa desigualdade socioeconômica. Ou seja, remédios muito caros para uma população com uma renda muito baixa. E o pior de tudo é que essas duas barreiras, elas não agem sozinhas, sabe? Elas se alimentam e acabam criando um ciclo vicioso, um verdadeiro efeito dominó que é simplesmente devastador, tanto para as pessoas quanto, no fim das contas, para o próprio sistema de saúde. Vamos acompanhar a lógica perversa desse ciclo passo a passo. Primeiro, a baixa renda. Com pouco dinheiro, fica difícil, às vezes impossível, comprar o remédio. Sem o remédio, o tratamento é interrompido ou nem começa. Aí, aquela doença que podia ser controlada, piora. A condição de saúde se agrava. Com a saúde pior, fica mais difícil trabalhar, o que afeta ainda mais a renda. E qual o resultado? Mais desigualdade e, olha que ironia, uma pressão ainda maior sobre um sistema público que já estava sobrecarregado. Ok, o diagnóstico do problema está bem claro, né? Mas e as soluções? Como a gente sai disso? A boa notícia é que a discussão não para só no problema. Existe sim um debate muito intenso no Brasil sobre como quebrar esse ciclo. E assim, não existe uma solução mágica, uma bala de prata, mas tem várias ideias importantes na mesa, que buscam justamente tirar esse direito do papel e trazer para a vida real. As propostas são bem variadas e atacam o problema por vários ângulos diferentes. Por exemplo, tem as que buscam fortalecer o que já existe, colocar mais dinheiro nos programas de assistência farmacêutica.
Outras apostam mais em tecnologia e gestão, com sistemas digitais para controlar o estoque e evitar que o remédio falte lá no postinho. E tem também as ideias de ajuda mais direta, como criar subsídios, tipo vales, para que as famílias de baixa renda consigam comprar seus medicamentos. E o debate, olha, não para por aí. Volta e meia surgem ideias novas, algumas até bem polêmicas. Uma delas é essa: permitir a venda de alguns tipos de remédios em supermercados. A ideia por trás, claro, é aumentar os pontos de venda, facilitar o acesso, mas aí vem a grande questão, né? Será que essa facilidade toda não pode comprometer a segurança da saúde das pessoas? É um exemplo perfeito que mostra como encontrar a solução certa é um quebra-cabeça bem complexo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de analisar todo esse cenário, a pergunta que fica é: para garantir de verdade o direito à saúde, será que basta ter mais remédios disponíveis, mais prateleiras cheias? Ou a verdadeira democratização é um processo muito mais fundo? Algo que exige não só mais farmácias e melhor logística, mas que exige principalmente que a gente encare de frente a nossa desigualdade. Que a gente construa um sistema que garanta que o remédio chegue a quem precisa, e não só a quem pode pagar. A resposta que o Brasil, como sociedade,